Olá, seja bem-vindo mais uma vez à minha cozinha. E hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de utensílios básicos que a gente precisa ter na cozinha, né? Se a gente quer fazer esse processo de reeducação alimentar, de trazer mais saúde aí pro nosso dia a dia, cozinhando os nossos próprios alimentos, assim como a gente vai para a faculdade ou para uma escola de línguas, ou até mesmo para a escola, a gente precisa de ferramentas, né, como livro, caneta, caderno. Quando a gente vai para a cozinha fazer esse processo de reeducação alimentar, a gente também precisa de ferramentas adequadas, né? Se a gente não tem, o processo fica muito mais difícil, não é mesmo? Então eu trouxe aqui 4 utensílios que eu considero básicos para a gente ter na nossa cozinha para a gente não errar, tá? E são eles, são medidores, né, que vai de balança, xícaras, medidoras e colher, amolador de faca, facas e tábua de carne e legumes, tá? Então, e o porquê, né? Eu trouxe esses 4 utensílios para vocês hoje, né? Falando um pouquinho sobre os medidores, existem, né? Eu, quando sempre trago alguma receita para vocês, eu sempre utilizo medidas, né? Seja ela em grama, né? Por isso que a gente precisa ter uma balança, principalmente quando a gente faz pão ou bolo, a gente precisa sim da balança, porque são medidas bem específicas em gramagem mesmo, né? Ou mesmo quando a gente usa xícaras, né? Então, e aí que são medidores padrões, tá? Eles sempre têm a mesma quantidade, tanto aqui quanto aqui. E aí existem diversos tipos no mercado, tá? Tanto de metal quanto de acrílico, tá? Então vocês podem optar por um ou pelo outro, né? E aí tem uma xícara, meia xícara, 3/4 e 1/4, né? E nas minhas receitas eu sempre trago também a quantidade que a gente for utilizar em medidas de xícaras, tá? E dependendo se for pão ou bolo, aí é em gramagem. E aí tem as colheres também de medida padrão, tá? Então, pra gente não errar quando a gente for fazer a receita e colocar ingrediente de mais ou de menos, tá? Porque isso vai fazer sim desandar a nossa receita, tá? Pode tanto interferir no sabor quanto no crescimento de um bolo, enfim, pode aí fazer desandar a receita. Por isso que é importante ter esses medidores, tá bom? Em relação às facas, existem aí no mercado inúmeros kits com várias facas, né? Eu trouxe para vocês só 4, tá? Eu acho que pra gente começar, a gente não precisa ter aqueles kits gigantescos de facas, porque a gente não vai nem saber o que fazer com elas, né? E aí a gente vai acabar gastando dinheiro à toa. É importante ter facas de cortes bons, tá? Por isso que, assim, 4 nesse início já é suficiente, tá? Temos a faca do chefe, que é a faca coringa dentro de uma cozinha, tá? Que com ela você consegue fazer de tudo, cortar carne, cortar frango, legumes, enfim, picar, né, os temperos, enfim, você consegue fazer tudo com ela. Tem a faca de legumes, que é uma faca menorzinha, tá? Que você tem mais firmeza quando a gente for cortar um legume mesmo, né? Então, ela é mais fácil de manusear, por exemplo, que uma faca do chefe, que ela é grande, tá? Tem a faca intermediária do chefe, que é uma faca não tão grande, não tão pequena quanto a de legumes, mas ela é bom para, por exemplo, para filetar frango ou carne, enfim, você também tem mais segurança porque ela é um pouquinho menor do que a faca do chefe. E aí a gente tem a faca para pão, que ela é toda serrilhada, tá? Então ela acaba fazendo um bom corte para pão, tá? E aí, seguindo a linha das facas, desculpa, a gente tem que ter um amolador, que às vezes a gente negligencia esse tipo de utensílio dentro da cozinha. Porque se a gente tem uma faca boa e a gente quer ter um corte bom dentro da cozinha, a gente precisa manter a serra da faca sempre afiada, tá? Amolada. E com o tempo é natural que isso vá se perdendo conforme a gente vai utilizando as facas. Por isso que é bom ter o amolador, tá? Porque você, utilizando o amolador, ele vai manter o corte aí da sua faca, tá bom? E esse é o meu, e existem vários aí no mercado que você pode utilizar também. Outra é a tábua, tá? As tábuas eu gosto de usar e sempre recomendo utilizar
tábuas para cozinha de diferentes cores. Por quê? Porque a gente a gente evita a contaminação cruzada entre os alimentos, né? Por exemplo, se a gente utiliza a mesma tábua de carne para legumes, a gente pode fazer essa contaminação cruzada entre alimentos, tá? Então é importante ter uma tábua separada para cada tipo de alimento. No meu aqui, por exemplo, eu tenho a verde, que é para legumes, a vermelha, que é para carne e frango, a cinza para peixes e essa cinza mais clara, que é para o alimento já cozido, tá? Porque, por exemplo, a gente não pode utilizar um alimento cozido onde a gente cortou um alimento cru, tá? Então é importante a gente fazer essa separação. E é bom sempre utilizar as tábuas de plástico ao invés da de madeira, tá? Porque a de madeira, ela acaba... a higienização delas acabam sendo muito mais difíceis, tá? Por conta das fissuras que ficam no meio. Então as de plásticos, a de plástico, ela fica muito mais fácil aí pra gente higienizar e evitar aí uma contaminação dos nossos alimentos dentro da cozinha, tá bom? Então, são esses utensílios que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitem a dica, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário aqui para mim. E se tiverem qualquer outra sugestão também, pode deixar nos comentários que eu vou adorar ler todos. Então, até a próxima. Tchau, tchau!